Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Por que Judas não foi perdoado e Pedro foi perdoado? Existe por acaso alguma diferença entre trair e negar? Não há nenhuma diferença entre estas duas coisas. Muito embora sejam palavras diferentes, naquela época um discípulo negar que conhecia o seu mestre era a mesma coisa que traí-lo. Mas por que então Judas não foi perdoado e Pedro foi? Em primeiro lugar, porque Judas não sentiu o verdadeiro arrependimento. O que aconteceu em Judas não foi aquela tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. O que aconteceu a Judas foi apenas um remorso. Em Mateus 27:3, diz que ele sentiu remorso porque Jesus Cristo havia sido preso. Então, esta é a primeira razão porque não pôde ser perdoado. Deus só perdoa quando há arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoia, e arrepender-se, o verbo é metanoel. O que aconteceu com Judas não foi isto, e sim o termo grego usado ali é metamelomai, que significa mudança de intenções, mudança de interesses, enquanto metanoia é a mudança de mente, é a mudança do entendimento profundo, da raiz do coração acerca do que é o pecado. Não foi isso que aconteceu com Judas. Em segundo lugar, Judas não foi perdoado porque ele procurou as pessoas erradas para confessar. Ele não procurou Jesus Cristo a quem ele traiu. Antes, ele procurou os principais sacerdotes que estavam todos mancomunados contra Cristo Jesus, para fazer aquela conspiração contra ele. É óbvio que se Judas houvesse procurado a Cristo para receber o perdão, Jesus o perdoaria. Mas existe agora um terceiro ponto que nós vamos ver porque Judas não foi perdoado. Judas não foi perdoado também porque ele era filho da perdição. Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 12, que ele guardou a todos que o Pai lhe deu, menos o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Nesse caso, Judas jamais procuraria Jesus para pedir perdão de qualquer coisa que fosse, porque um filho da perdição não se importa em pedir perdão. Ele acha isso humilhante. Ele não vai se humilhar diante de alguém para pedir perdão. Essa questão, essa característica de um coração sincero e verdadeiro procede apenas de pessoas regeneradas, e Judas não era um regenerado. Ao contrário, o apóstolo Pedro, Jesus Cristo diz para ele, em Lucas 22, 31 em diante, que Satanás havia pedido para cirandar os discípulos como trigo, mas Jesus rogou por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Obviamente que Pedro ainda não era convertido, mas estava guardado por Jesus, porque ele era um daqueles que o Pai lhe havia dado. Por isso Jesus disse, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas como Judas não era um daqueles que o Pai havia dado a Cristo, então Cristo não o guardou. Jesus diz em sua oração sacerdotal, em João 17, versículo 9, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Eis aí as razões principais porque Judas não foi perdoado.